Oi, Lu. Bom dia, tudo bem? Oi, Nedina, tá boa? Estão ouvindo a gente? Gente, tô É, ajeitando as coisas aqui ainda. entrou. Oi, bom dia. Como é que tá o som para vocês? Oi, Rê, Oi, tudo bem? tudo Baixo o som? bem? E aí? Tudo também. Tá ouvindo a gente? Eu tô, vocês estão me ouvindo? Bom dia, Bom dia. tudo bem aí? Ajeita. É isso aí, Nedina, sobrevivendo. Vamos lá. Nós vamos falar uma coisa interessante hoje sobre sobrevivência. É. Oi, Karina, tudo bem? Oi, Cá. Oi, Cá. Tá Quanto conseguindo? tempo? Me ajeita. Teve alguém que falou que tá baixo o som. Tá baixo qual será? Deixa eu ver aqui. Tá no máximo. Ah, está legal. Não, está legal, então. Ó, acordou especialmente para ver a gente. Que bom. Oi, Annelise. Bom dia. Mamãe tá junto? Saudade, né, gente? É verdade, não. Puxa vida. O limite, né? A gente fica muito feliz quando o Instagram que a gente criou do espaço, né? A gente deixou aberto, né? E muita gente, assim, que não faz parte do grupo de alunos chegaram, né? Isso foi muito bom para a gente ficou muito feliz, né? E esperamos que a gente possa manter sempre esse contato, né? Não sei de onde estão, se são de Rio Claro mesmo, se são de outra cidade, mas que esse contato permaneça, né? Sim, e quem é de Rio Claro, voltando à aula presencial, que vem aqui conhecer a gente, o nosso espaço. Não, e quem também não é, né? Pode vir. Sim, sim. Aí eu deixo um pedido para quem não é. Mantém aula à distância, online. Mantenha. Oi, Eliana. Porque a gente acostuma, né, fazer aula. A gente acostuma com o estilo de aula, né? Nossa, olha, Olha, do Rio de Janeiro. Janeiro, que legal, Que Marisa. legal. Muito bom. Por curiosidade, como que você chegou até a gente? a Paulinha aí. Aí a Paulinha também quer continuar a aula online. A Paulinha tá fazendo o grupo, hein? Mas para vocês verem, né, como a gente, toda essa situação que a gente está vivendo, né, Pelo Instagram, que legal. como a gente tem que ser grato, né, a essas redes sociais que nos conectam, né, de alguma forma, né. Então, assim, eu vi até outro dia um post que eu achei engraçado, não reclamem, porque se fosse uns anos atrás, a gente estaria com um celularzinho Nokia, sem acesso à internet, não existiria o WhatsApp, não existiria Instagram. Não, e se fosse mais lá atrás, a gente estaria mais isolado ainda. Não teria nada. Porque Imagina não lá teria nada. atrás, quando aconteciam realmente umas pandemias, algumas coisas, não tinha nem como ter notícia. É.
tem que esperar o problema chegar até você. E outra coisa que eu acho legal é que, assim, eu acho que as redes sociais passaram a ter um uso muito útil com tudo isso, Hum? né? Eu acho que deu uma direção, acho, né? Deus. Bom, é isso, gente. Então, todos bem-vindos, né? Hoje resolvemos fazer no sábado, né? Às vezes a gente não está conseguindo, não está dando conta de preparar para sexta-feira, mas o importante é que esse momento aconteça, né? Uhum. Então, como sempre, a gente faz a nossa chegadinha aqui, né? Essa chegada ela é muito importante para que a gente possa estar nesse momento de forma inteiro aqui no momento presente, tá bom? A Então, chegadinha é sempre com a Gabriela, porque a gente gosta da chegadinha que ela faz. então vamos lá. Vocês, sei lá, vocês estão na cama ainda, não importa, tá? É importante que vocês se mantenham alinhados, coluna alinhada, para realmente abrir esse região do coração. Feche um pouquinho os olhos. Faça uma inspiração profunda. Pode soltar o ar pela boca. Isso, respira livremente. Vai entrando em contato com o aqui e o agora. Lembrando que o aqui e o agora é onde a vida acontece. E assim nós vamos mantendo o coração aberto, mente aberta para conhecimento, para troca. E é nesse momento que a gente traz as mãos à frente do coração, trazendo as nossas melhores intenções para esse momento. Namastê. Namastê. Bem-vindos ao nosso chai. Vamos lá. Zero chazinho. Hein? Vou começar a cobrar mais esse chazinho aí do Namachai. Começar a pedir foto, né? Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva do que veio da semana passada para cá. Antes, aproveitando esse momento de chegada, eu quero trazer a energia de um floral aqui que eu acho que vai ser muito interessante. Inclusive, até porque acho que eu estou precisando. Eu não sei, eu acho que essa semana eu tô bem fora, assim, sabe? Tô mais aérea. Ontem mesmo, né, Gá, você escreveu para mim, eu falei, ai, não tô nem conseguindo pensar, perdi a chave de casa. Essa semana eu tô meio atrapalhada. Na mão, hein? Não, eu já até tomei ele, tá? Então eu vou trazer ele. É o clematis, é essa florzinha aqui, ó. Esse floral é um floral que traz a gente para a terra, né? Quando a gente está com a cabeça muito fora, quando a gente está muito disperso. Então, ele traz foco e traz ancoramento. Então, se a gente olhar a florzinha dele, você vê que ela é toda espetadinha, né? Isso representa uma conexão com o mundo exterior. Então, essa florzinha, ela traz essa conexão para a gente. Voltar para o planeta Terra quando a gente está muito no mundo da Lua, tá? Até tem uma história legal dela que ela era conhecida como a alegria dos viajantes, porque o cabinho dela seco era usado, eles fumavam esses cabinhos, né, os viajantes, e acabavam ficando muito alegre. Então ela é uma florzinha alucinógena também. Tá? Então ela traz a gente para esse momento. Então, aproveitando essa chegada, Gá, que você fez,
eu queria trazer esse ancoramento dessa florzinha, tá? Que eu acho que vai ser importante para nossa live de hoje. Tá? Oi? Nós não vamos fumar o cabinho. Não, é o oposto, né? É pra gente focar aqui e não viajar. Bom, então semana passada a gente falou sobre o despertar o guerreiro que existe em nós, né? Então, como que a gente traz esse guerreiro? Então, a gente foi entendendo as partes dele, né? A gente foi destrinchando esse guerreiro para ir entendendo e formando ele dentro de nós. E aí o que foi muito legal é que a semana toda as aulas de vocês acabaram sendo baseada nisso, né? Então a gente falou também dos instrumentos do guerreiro, que é o escudo e a espada, né? O escudo é aquilo que faz a gente conseguir discernir o que é melhor naquele momento, e a espada é o que a gente espeta as ilusões da mente, né? Então, quando a gente tem uma ação, a gente tem um desejo e a gente tem uma ação para aquele desejo, a gente deve sempre espetar todas as expectativas que a gente tem em relação àquilo que a gente deseja, tá? Porque o que acontece? Se o guerreiro ele for para a batalha com essa certeza de que ele vai vencer a batalha, no primeiro golpe que ele leva, ele perde o prumo dele. Tá? Então, é não criar expectativas, que é algo que é muito difícil, porque a gente cria, né? Então, assim, toda vez que cria uma expectativa, vamos lembrar da espada para espetar essa ilusão, tá? E conseguir soltar o resultado, porque o resultado não está nas nossas mãos, não depende de nós. Faz a ação e solta, tá? Só que o que acontece? Esse guerreiro, ele só consegue utilizar esses instrumentos se ele tiver foco. Porque se ele perde o foco durante a batalha, esses instrumentos não adiantam nada ele ter. Né? Se ele perde o foco, ele vai usar a espada onde ele deveria estar usando o escudo. E ele vai se perder um pouco, tá? Aí eu acho que vocês já vão começando a entender um pouquinho o porquê desse floral que eu trouxe, né? Então, vamos trazer o foco. Tá? O guerreiro, ele precisa estar focado. E quando o guerreiro ele vai para a batalha, qual que é o principal objetivo dele? Muita gente deve estar pensando agora que é vencer a batalha, tá? Mas não é. O principal objetivo é sobreviver. E a sobrevivência, ela é o primeiro objetivo do ser humano. É a primeira coisa que a gente tem contato na vida. É a sobrevivência, tá? Por quê? Se a gente pensar no nenê que acaba de nascer, então ele sai lá do útero quentinho, que ele estava todo protegido, que ele não precisava fazer nenhum esforço para ter alimento, o alimento chegava até ele e ele só estava ali no casulinho dele. De repente ele sai desse casulinho. Então é a primeira vez que ele se depara com a necessidade de sobreviver. Por isso, é o primeiro objetivo que a gente tem. É a busca pela segurança, busca pela sobrevivência. Tá? E aí esse nenê, ele vai ter que ver a forma como ele vai se comunicar para conseguir sobreviver. Por isso, a questão da segurança e da sobrevivência é algo que a gente fala que está lá na nossa primeira infância. E tudo isso,
né? A forma como a gente encara essa questão nos dias de hoje tem a ver de como foi o nosso primeiro contato com essa sobrevivência. Então, tem a ver com essa primeira infância nossa, que é o primeiro contato que a gente tem com isso, tá? Então, assim, isso é instinto nosso, sobrevivência. Só que o que acontece? Ela é variável de pessoa para pessoa. Não tem como a gente falar que todo mundo tem o mesmo objetivo de sobrevivência, vamos falar assim, né? A forma como eu me sinto segura, do que é importante para eu me sentir segura, é diferente de outra pessoa, tá? E, de novo, a gente volta na questão do não julgar, né? Ter o respeito, porque cada um... Oi? Pela história que cada um tem na vida. Carrega, né? Então, se essa criança lá atrás, se esse bebê, ele teve dificuldade nesse primeiro momento, obviamente ele vai ser um adulto que vai ter problemas com insegurança, tá? E assim, não é também julgando nem pai nem mãe dessa criança, porque todo mundo estava ali fazendo o que podia fazer, o que era necessário fazer naquele momento. Tá? E aí cabe a cada um conseguir identificar qual é o que deixa você seguro, né? E aí, a semana passada eu já falei até sobre isso. O guerreiro, ele só consegue ganhar a força dele se ele sabe identificar o que enfraquece ele. Então, se ele tem medo de alguma coisa, ele tem que identificar o que é esse medo que ele tem. Se ele conseguir se aprofundar nesse medo dele, ele vai conseguir criar a situação mais favorável para enfrentar esse medo. Tá? Então, por isso é importante o foco, o estar vivendo o momento. Porque só assim a gente consegue identificar o que deixa a gente seguro ou inseguro. Se a gente não tá conseguindo estar dentro da situação e a gente deixa a nossa cabeça viajar, entrar em paranoia, a gente não vai conseguir usar o racional. E se a gente não usa o racional, a gente se perde. A gente não encontra a segurança que a gente precisa. Tá? Por isso, a importância de estar aqui vivendo o momento. Né? Então, essa situação toda que a gente está vivendo, é óbvio que causa muita insegurança. Para algumas pessoas mais do que para outras. Porque depende da história vivida. Depende de tudo que essa pessoa passou durante a vida dela. Então, tem pessoas que estão mais inseguras com relação à doença em si, né? O medo de pegar a doença, o medo de alguém da família ficar doente. Então, é relacionado à saúde. Tem pessoas que estão mais inseguras com relação ao financeiro, medo de perder o emprego, medo do que vai acontecer com a situação econômica do país. Tá? E tudo isso é extremamente natural a gente estar sentindo diante de tudo isso que está acontecendo. Só que o que acontece? A gente consegue, se a gente for se aprofundando, é possível a gente criar os artifícios para dar
uma driblada nessa situação. Senão, realmente, a gente vai ficar doente. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? E, de novo, a gente só consegue identificar se a gente se aprofunda. Então, do que eu tenho medo? O que me deixa inseguro? O que tira a minha segurança? Se façam essas perguntas. Elas são extremamente importantes nesse momento. Tá? E aí, se a gente pensa segurança, o que nos segura? O que nos sustenta? Né? Vamos pensar numa plantinha. A maioria das plantas, elas precisam estar com a raiz fixada na terra para poder sobreviver. Então, onde que está a nossa base para conseguir estar vivendo o momento atual, sem deixar a nossa cabeça viajar? Na terra. Na terra. Tá? Pensando no nosso corpo físico, quais são as nossas bases? Pés, pernas, quadril. Aí a gente chega no chakra básico, base da coluna. É o que nos sustenta. Se não existisse pés, pernas, a gente desmoronava. E até mesmo uma pessoa com dificuldades de locomoção, mesmo uma pessoa que precisa estar numa cadeira de roda, o que segura a cadeira de roda dela? O chão. Né? Olha a importância da terra nesse momento que a gente está vivendo. Tem até, né, Rê? Às vezes a gente tem algumas frases populares que a gente não imagina, né? Mas a gente fala às vezes, nossa, estou sem chão. Uhum. O que é estar sem chão? Estou sem Base. força, né? Perdi essa força. Né? Exato. Se a gente Base. O que tremeu Oi? na base? Tremer na base. O que está tremendo na base? Do quadril até os pés. Né? Então a gente tem algumas frases, né, populares que a gente usa e ela realmente faz muito sentido. Uhum. E Até coisa- mesmo se a gente Não pode Até falar. mesmo se a gente pensar num navio que vai ancorar. No momento que ele joga a âncora, ele só ancora quando acontece o quê? Quando ela chega no chão. Quando ela chega no chão. Só assim ele está ancorado. Tá? Então, é essa energia que a gente quer trazer hoje. É a energia dessa terra, a energia dessa base que está dentro de nós e que está presente lá no chakra básico, na base da coluna. Então, agora eu passo para vocês. Vocês vão falar um pouquinho sobre o chakra básico e a terra. Antes de entrar até no chakra, um elemento terra a gente vê como o corpo, né, como o curador. O tambor do coração. O que é isso? É você sentir esse pulso mesmo, né? Lembra que pés, pernas e que conduzem a gente para caminhar. Se a gente não tem uma consciência de pés e pernas, né, a gente não tem força para caminhar, para seguir em frente. E o significado deles é importante, né? O pé, né, representa a nossa fé. Nossa fé. Né? A forma como a gente vai para a vida, né? Exatamente. Para a vida. Então, é o elemento que nos ensina a cultivar a generosidade. Né? A terra é generosa. Por quê? Porque ela dá alimento para a gente. Né? Tem até uma prática que a gente faz, né? Quando a gente faz um agradecimento, a gente fala:
agradecendo a Mãe Terra, onde tudo nasce, onde tudo cresce, porque tudo vem da Terra. E só um detalhe, e tudo vai para a terra, Tudo Tudo vai para a volta, terra. exato. né? Porque a gente tem o nosso processo de vida, a gente nasce, o nosso corpo ele vai se transformando até chegar a um ponto que a gente morre e a gente volta para a terra. O corpo físico volta para a terra. Então, começa lá no primeiro nível de consciência, que é o Muladhara, né? E vivemos tentando passar por todos os outros níveis, né? Que a vida é assim, e depois a gente volta para o primeiro nível. Uhum. O elemento terra em excesso, melhor, em equilíbrio, a gente se sente mais estável, mais seguro e mais confiante. Quando esse elemento terra está em excesso, a gente fica mais aborrecido, a gente fica mais preguiçoso e às vezes até mais depressivo, né? Chega até a ficar mais difícil de aceitar algumas mudanças, né? Resistência, né? Acho que é a resistência do movimento. Até quando a gente fala jogo de cintura, Olha aí outra frase. né? Tá? Então, se a gente não tiver jogo de cintura, a adaptação às situações da vida fica muito mais difícil. Ou outra também, dançar conforme a música. Uhum. Né? Precisa dos nossos pés para dançar. E assim, e quando a gente está com pouco elemento terra no nosso corpo, a gente não consegue ancorar. Quando não consegue ancorar, o que acontece? A gente fica mais inseguro, mais insatisfeito. Ou então você não consegue trabalhar a questão de concretizar, porque a mente está muito lá no mundo da lua. Olha lá, o mundo da lua, estou no mundo da lua. Está lá no mundo da lua, então vem para a Terra, planeta Terra chamando. Né? Ó, Você, né? de novo. Vai De lá. novo. Quem não entrou antes aí na live, Renata já deu o exemplo que ela estava muito no mundo da lua essa semana, tomou um floral aí. Como é que é? Reclimax? Clematis, que traz a gente para a Terra e que ajuda a gente a concretizar. Então, quando a gente tem muitas ideias e não consegue colocar as coisas em prática. Exatamente. Então isso é um pouco do elemento terra, né? Então, como já falamos até no início aí da live, a nossa prática essa semana foi assim, sem planejar, né, mãe? A gente foi fazendo uma prática ligada a essa energia da terra, né? Trabalhamos muitas posturas em pé, saudação à terra, Força das pernas, tornozelo. O próprio guerreiro, postura do guerreiro. Fizemos uma meditação da vela, que a gente pode também ver como elemento fogo, mas na ideia ali foi como acender essa luz do guerreiro interno, né? Abrindo intuição. Falamos já na live passada. Né? Então, Posso dar um parênteses para quem não viu, da questão da intuição? A intuição é a gente conseguir se distanciar da situação em si, né? Então, distanciar racional e emocionalmente para que a gente consiga ver o todo, né? Então, essa é a verdadeira significado da palavra intuição. lá. Tá bom, Você pode fazer numa gavete também. eu vou fazer. Bom, então agora, como a gente já falou da Terra, a gente está bem consciente, né, desse elemento no nosso corpo, né? Aí a gente entra um pouquinho no Muladhara Chakra. Fala um pouquinho mais desse chakra tão importante. O assunto dos chakras, ele é bem extenso, né? Como quem já faz a aula, já conhece, já sabe, nós temos 7 chakras principais, né? Que trazem para a gente todo o equilíbrio que a gente precisa. E o primeiro chakra, a gente fala primeiro que ele fica na base da coluna, é o chakra Muladhara,
chakra é regido pelo elemento terra. Então, todo esse trabalho que a gente faz, por exemplo, quando fazemos uma aula de chakra, os exercícios voltados para esse chakra são exercícios de força. Força nas pernas, pés bem colocados no chão. Tudo isso que a gente já está sempre acostumado a fazer. Tem uma coisa interessante aqui, assim, só para fazer Vou fazer um parênteses agora, tá? Falando, quem não conhece, quem está chegando nessas nossas lives e nunca praticou yoga, então, rapidinho, o que são os chakras? Muitas culturas tentam explicar o que significa essa energia da vida. A gente não enxerga. Na Índia, é chamado de prana. Então, existem 3 canais de energia no nosso corpo que acompanham a nossa coluna vertebral. Um deles segue a linha que vai do cóccix até o topo da cabeça. E os outros 2, a gente costuma falar que eles vão serpenteando essa linha central e nas interseções entre eles é onde se localizam os chakras. A gente não vê, mas ali eles estão. E uma vez, lendo aquele livro, se vocês não leram, leiam ou assistam o filme, Comer, Rezar e Amar. Só está no livro essa frase. Acho que só está no livro, no filme parece. Foi uma das definições mais interessantes que eu achei sobre chakras, porque eu achei muito bonito. Então diz assim, esse livro é da Elizabeth Gilbert, que na verdade o livro é a história dela. Tá? Assim como existe na escrita uma verdade literal e uma verdade poética, também no ser humano existe uma anatomia literal e uma anatomia poética. Uma delas você pode ver, que é feita de ossos, de músculos, de sangue, de nervos. E a outra você não vê, que ela é feita de energia, de memória e de fé. São os chakras. Mas ambas são igualmente verdadeiras. Ela foi feita para sentir, né? Isso. Então, agora, a gente volta lá um pouquinho, né, para a gente falar especificamente do chakra Muladhara. E eu achei um negócio, olha, gente, eu vou confessar para vocês, eu achei um negócio interessante, mas foi agora cedo. Não estava nem na programação do que eu ia falar, mas eu achei muito bom. Então, assim, olha, esse chakra, ele tem uma importância de reger também glândulas suprarrenais, né? As glândulas suprarrenais estão relacionadas com esse primeiro chakra. Então, elas são conhecidas como glândulas da emergência. Então, elas segregam substância que é conhecida como adrenalina, que prepara o nosso corpo para situações de risco. Então, por exemplo, uma situação de medo, a gente pode ter dor nas costas, a gente pode ter problema não ter problema de segurar a urina, isso é medo, tá? Isso é o medo. Então, elas estão posicionadas pertinho dos rins e têm o tamanho de um grãozinho de feijão. E as funções do primeiro chakra tem um resuminho bem legal aqui, ó. Quando você sente vontade de comer determinado vegetal, é porque o seu corpo precisa da energia daquele alimento. Quando você sente desejo de viver ou ficar perto de um lugar onde tem esse tipo de energia, como ficar perto do mar ou ficar perto da montanha, é porque o seu corpo físico precisa se abastecer das vibrações desse elemento. Quem regula todas essas necessidades é esse primeiro chakra. O chakra Muladhara, ele fica na base da nossa coluna. Cada chakra tem uma cor, e a cor desse chakra é vermelha. E a gente costuma falar
que o chakra gira no sentido horário. Por que que ele gira? Porque chakra significa roda. Enquanto nós temos os chakras girando nesse sentido horário, nós estamos em equilíbrio. Elemento, né? Nós já falamos, elemento terra. E é ele que rege os instintos primários. Então, a gente volta naquilo que a Renata falou. Lá de trás, lá da nossa primeira infância. Como a gente se adaptou a essa vida usando a força do elemento terra. Olha, pontos vulneráveis. Pés, joelhos, tornozelos, colo, nervo ciático. Então, tudo relacionado com esse chakra. Enfraquecido nos traz insegurança. E super ativado também não é legal, porque você fica uma pessoa super materialista. E apego, né? Isso, apego. Apegada. A gente precisa ter o apego, inclusive, lógico, até nas coisas materiais, porque não dá para a gente viver sem. A gente precisa dessas coisas para sobreviver. Mas, às vezes, a pessoa tem um apego muito exagerado, né? Então, como que a gente equilibra esse chakra? Claro, através dos exercícios do yoga, energização dos chakras, mas eu sempre lembro o seguinte: todas as aulas, todas, sem exceção nenhuma, a gente trabalha os chakras. E, às vezes, a gente coloca aquela aula especial, que eu chamo de aula da energização dos chakras, que é para poder explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, daí a gente coloca exercícios específicos para cada um deles, tá? Inclusive, roupas, acessórios. Se você está desequilibrado, achando que está te faltando esse chão, usa coisas vermelhas. Alimentos com muita proteína. Beterraba é uma maravilha. Alimentos que vêm da terra, lá debaixo da terra. Batata. Batata, cenoura, tudo que vem debaixo da terra. Faça uso deles, que eles ajudam a trazer esse equilíbrio Posso fazer um? e segurança. Sim, claro. Quando a gente acha que a gente está muito fora, batata com alecrim. Isso, batata com alecrim. Você comeu ontem, Rio? Não. Eu fui só no floral mesmo. E olha que eu mexi com terra ontem, e nem assim. Ó, é o seguinte, então, vem que eu tô precisando mexer nos meus vasos. Eu já ponho você para mexer no seu de novo. E assim, outra coisa que você falou de exercício, né? Outra coisa que ajuda a equilibrar esse chakra é a atividade física, Isso. Uhum. tá? Porque quando falta atividade física, também dá uma desequilibrada, né? Então, quando a gente está com aquela preguiça de fazer exercício, de levantar, é porque está faltando essa energia, ou está muito densa, ou está muito parado. Então, atividade física movimenta essa energia. Pisar na terra, lá, né? Andar na grama, Uhum. mexer ombro. E é uma delícia, né, gente? Sentir o cheiro da terra. Eu adoro terra molhada. E Ai, assim, gostoso. se você não tem um cantinho de grama, de terra, pisa no chão mesmo. Agora tá frio, né? Mas enfim, pisa Faz no o chão. escalda-pés. Escalda-pés. Escalda-pés com alecrim. Perfeito para aterrar. Vão todo mundo atrás de alecrim hoje, tá? Sábado, fim de Eu semana. vi até uma receita de não pisa, tá, gente? Mas é pipoca com alecrim. Ó, Pipoca, como você vai preparar a pipoca? Pega um pouquinho e joga dentro e deixa estourar. Não sei se é bom, quero Não fazer. fizemos. Mas achei interessante. Interessante, né? para quem tem o alecrim em casa, né, a plantinha em casa, cheirar o raminho de alecrim também, porque uma das coisas que é desse chakra é o olfato, né? E se a gente parar para pensar, quando a gente sente um cheiro, parece que a gente aterra, né? Independente de que cheiro que é.
Por exemplo, você chega em casa, a sua casa tem um cheiro. Você abre a porta de casa, você sentiu aquele cheiro, você chegou em casa, Você né? tem, né? E os óleos essenciais, né, Rê? Então, falou É, você trabalhar com óleo essencial de canela, óleo essencial de sândalo, cedro, junípero, são óleos essenciais, o alecrim, né? Que vai trabalhar realmente essa conexão mesmo. Você pôr uma gotinha lá na mão, se não pode pôr puro, como a canela, mesmo alecrim, coloca um pouquinho de óleo lá na sua mão, né? Esfrega, sem encostar no rosto, inala esse aroma. Para mim tem um efeito muito imediato. Vai fazer uma meditação ou vai estudar, vai? Precisa lá estudar, alecrim, cheiro alecrim. Alecrim é tido como óleo do estudante, né? Aquele ele traz foco, né? Põe um galinho um galinho, no aqui na travesseiro, orelha, na orelha, né? Mas faça uso, né? Ó, uma coisa muito legal agora, que traz um equilíbrio muito grande para a gente e tonifica o nosso corpo, é fazer uso do gengibre. Gengibre é uma raiz. E agora está o gengibre é importante porque ele mantém o calor do nosso corpo. Então, use gengibre na sua comida, faça um chazinho com gengibre. Tem bastante coisa que a gente pode fazer com gengibre. Então, faça uso desses alimentos que estão lá debaixo da terra. Ó, por exemplo, quando faz muito tempo que não chove e de repente começa uma chuva gostosa, a gente costuma falar, nossa, que cheiro de terra, terra molhada. Né? Então é uma sensação boa também. Você fala, nossa, que gostoso, um cheirinho de terra. E aí também tem o outro lado, né? Que quando a terra, quando molha demais, também fica aquela coisa densa, né? Por isso a importância de você conseguir chegar nesse equilíbrio, né? Não muita terra, não pouca terra. E isso vai com todos os elementos, porque não tem muito como a gente separar um do outro, né? Eles são tudo misturados, né? Então, conseguir encontrar esse equilíbrio dentro de você, né? E aí volta a questão, acho que da sobrevivência aqui, né? É conseguir entrar em contato com aquilo que é importante para você sobreviver, né? E aí também, assim, não passar do excesso do que é sobrevivência, né? Que nem, às vezes a pessoa, como você comentou, fica muito apegada ao material. Então, uma pessoa, ela começa a ganhar dinheiro e ela começa a ter uma vida um pouco melhor, só que ela cria, de repente, uma obsessão por aquilo. Já não é mais uma questão de sobrevivência. Vira uma forma de viver da pessoa. Né? Que, assim, tudo bem, se a pessoa estiver bem com isso, tudo bem, só que, de repente, isso pode estar tirando a saúde dela, né? Então, tentar encontrar esse equilíbrio, né? E assim, gente, o assunto dos chakras é muito extenso, né? Nossa, dá para a gente usar bastante aulas aí para a gente estar falando sobre isso, né? Para quem não conhece, são 7. Primeiro, base da coluna, que é o que a gente falou hoje. O segundo chakra fica um pouquinho abaixo do nosso umbigo, que é o chakra Swadhisthana, né? Chakra da vida, como a gente chama. O terceiro, na altura do umbigo, Manipura Chakra, o chakra do plexo solar, que traz a energia para o nosso corpo. O chakra Anahata, chakra cardíaco do coração, energia do amor. O chakra que fica entre as nossas sobrancelhas, o laríngeo, esqueci do laríngeo, aqui na nossa garganta, responsável pela forma como a gente se comunica. O chakra entre as sobrancelhas, que é o chakra frontal, ou Adhyana Chakra, responsável pela nossa intuição, pela nossa memória. E acima da cabeça, no topo da cabeça, o chakra coronário. Esse é o chakra da espiritualidade. Tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai colocando esse assunto aí mais mastigadinho, assim, para vocês, de uma maneira fácil de se compreender. 5 minutos.
Temos 5 minutos, nós vamos fazer com vocês um pequeno relaxamento, tá? Quer falar alguma coisa, Rê? Não, acho que falando tudo, né? Acho que é bem isso, o que fica aí que a gente pede, façam uma reflexão de onde que está a segurança de vocês, tá? Então, tem pessoas que a segurança está no relacionamento, né? Em relacionamentos, né? Então, onde que está esse ponto de segurança? Tá? Vamos tentar fazer a reflexão sobre isso. E aí também, assim, está começando o final de semana, aqui pelo menos está sol, não sei como é que tá aí, onde vocês estão. Aproveita, né? Tudo bem, a gente não pode sair, a gente está tudo meio. Mas quem tem um pedaço de terra em casa, planta um vasinho, mexe na terra, né? Mesmo que mora no apartamento, vai numa floricultura rapidinho, compra um vasinho, compra uma terrinha, traz essa terra para você, tá? Aproveitem, plantem o alecrim. O alecrim. Uma boa ideia. Esse relaxamento agora, né? Para poder encerrar, vocês ficam aí bem confortáveis, tá? Pode fechar um pouquinho os olhos. E assim vocês vão se colocando para receber essa mensagem. Então, sinta a sua estabilidade, sinta a imensidão do planeta, a gravidade que o liga ao planeta. Conecte com o elemento puro e deixe-se afetar por ele. Solte a imaginação. Sinta a estabilidade e leve-a para o seu interior. Deixe-a atravessar a pele, sinta-a nos músculos, os ossos, o canal central, o coração, a consciência. Torne-a cada vez mais sutil, de forma a permear toda a experiência, até se fundir com ela. Esta estabilidade está sempre presente e disponível e pode ser internalizada sempre que necessário. Sempre que se sentir desenraizado, inseguro, fraco, ligue-se à terra. Se sentir desequilibrado nas suas relações, no trabalho, nos seus processos internos, tome a decisão de se conectar com a terra. Que é a Mãe Terra, com toda a sua força, preencha nossos corações de amor e nos traga a cura para todos os males, para seguirmos nossos ideais, envolvidos com a energia da criação, com reconhecimento, valorização, aceitação e gratidão. Inspire profundamente, abra os olhos.
Que vocês tenham um dia, então, bem ancorado, né? E que vocês tenham gostado dessa nossa live. Qualquer dúvida, escreve pra gente, tá? Enfim, gente, vocês tenham um ótimo dia, um excelente final de semana, tá bom? E só agradecer, né? Mesmo sendo um sábado, né? A gente teve aí um público legal aí durante a live, né? Então, agradecer a vocês. Gratidão pela participação de vocês. Gratidão, filha, por você estar aí participando aí de longe. Imagina. E assim, Namastê. seguindo o nosso caminho. Tá bom? Qualquer dúvida, fala pra gente, tá bem? Se cuidem, gente. Gratidão. Gratidão, namastê. Namastê. Um Beijo para todo mundo, viu?